Nós estamos numa série de mensagens chamada Vida com Deus na Balança. Eu não sei você, mas normalmente quando eu subo na balança, ela mostra algumas coisas que eu tenho que tirar da minha vida. Com Deus é a mesma coisa. É um convite para analisarmos se existem coisas que precisamos mudar, mexer, tirar da nossa vida. Na verdade, a leitura sincera da palavra de Deus é um confronto. A Bíblia fala que a Bíblia é um espelho. E por vezes mostram coisas que precisam ser arrumadas em nós. A Bíblia diz que aquele que sai da frente do espelho da palavra e não muda nada, perde uma grande oportunidade. Eu queria te dar a oportunidade hoje de fazer ajustes que te abençoam. Quantos desejam isso? Nós vamos ler o livro de Números, no capítulo 16, no versículo 1 ao 9. Estamos olhando para os conflitos que Moisés teve que lidar, conflitos de liderança no deserto e quando conduzia o povo de Israel ao Egito. Hoje vamos olhar para mais um desses conflitos. Diz assim a palavra do Senhor: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Na verdade, esse texto vai falar para nós de uma rebelião no meio de uma liderança importante na casa de Israel, os levitas. E hoje, na verdade, eu queria que você medisse na balança da tua vida o que pesa mais: lealdade ou insubmissão. Faça assim com as suas mãos: lealdade ou insubmissão. Sabe, nessa série de mensagens temos olhado para a nossa vida como uma balança. Na verdade, a imagem que me veio foi aquelas balanças antigas, quando estava começando essa série, que tinham pratos. Cada semana temos trocado os pratos. Hoje vamos falar de lealdade e submissão. Você é leal? Você de fato é leal? Você é leal à sua esposa, ao seu marido? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas você é leal nas conversas? Você expõe o seu marido? Você expõe a sua mulher? Você é leal? Existem conversas que amigos não podiam participar. Você é leal? Existem comentários, reuniões que se outros estivessem juntos machucariam. Você é leal? Você tem dificuldade com autoridade, com comando, de submeter a alguém? Como é que é seu coração? É exatamente disso que se trata esse texto. A Bíblia vai nos mostrar que existem comportamentos que abrem portas e fecham portas na nossa vida. Nós já estudamos vários deles. A gratidão abre portas, a murmuração fecha portas. O encorajamento abre portas, a crítica fecha portas. A fé abre portas, o medo fecha portas. A lealdade abre portas, a insubmissão fecha portas. Sabe qual que é o meu objetivo com essa mensagem? Existem portas que você tem forçado na sua vida, parecem emperradas. Você quer crescer, mas não consegue subir alguns degraus.
Porque existem valores que você não tem cuidado. Se você for leal e submisso, portas vão se abrir para você. Quantos querem viver isso? O que estava acontecendo na casa de Israel? A Bíblia diz que Corá se insurgiu contra Moisés e Arão. Essa palavra insurgir vem do latim. In significa contra, sugere significa levantar. Em outras palavras, é se levantar contra alguém. Se opor declaradamente a uma pessoa. É uma insubmissão declarada, falada. É isso. Eu contei hoje de manhã, nós vamos continuar a mensagem, mas eu contei hoje de manhã que a Nininha era pequena, minha filha, e um dia ela me desobedeceu, eu fui pôr ela de castigo, e eu lembro que pus ela no quarto, e quando passou uns 5 minutos, pai é besta, fica ali contando o tempo, angustiado que a criança está chorando, eu abri a porta, e a minha filha, perguntei a ela: Nina, você se arrependeu? E ela olhou para mim e disse: não, papai. Eu fechei a porta, antes disse: você vai ficar aí até se arrepender. E fiquei mais uns 5, 7 minutos ali esperando, ela chorando, brava, abri a porta e falei: Nina, você se arrependeu? E ela olhou para mim e disse: não, brava. Falei: não é possível, já pequena e já veio tão cheia de si. Fechei a porta, esperei mais um pouco e abri a porta de novo e falei: Nina, você se arrependeu? E ela disse: não, de novo. Eu falei: meu Deus, sabe, tem pais que nessas horas deixam passar, vai até o final. Nem que eu vá dormir muito tarde, eu vou vencer ela para o cansaço. Abri a porta, quarta, quinta, eu acho que foi lá pela 5ª vez. Ela disse: sim, papai. E nós tivemos uma conversa importante. Sabe, a rebeldia já vem na bagagem da vida quando a gente nasce. A gente nasce pelado, mas vem rebelde. É impressionante, já vem com a gente. E o problema é que a gente cresce e muitos de nós não tratamos o problema da rebeldia no coração. A gente não doma esse negócio dentro da gente. E por isso a gente sofre. O que está acontecendo aqui é que Corá, ele não tratou a rebeldia no coração. Agora, é muito interessante com quem. Às vezes a gente não entende o nível da rebelião. Corá era um levita importante. Os 250 que ele arregimentam eram levitas importantes na casa de Israel. E o que eu acho interessante é que os levitas, eles alcançaram uma posição privilegiada na casa de Israel porque em determinado momento na história eles foram leais. Quem lembra da história quando Moisés desce a montanha e encontra o povo adorando o bezerro de ouro? Lembra dessa história? Lembra? A Bíblia vai dizer que quando ele desce a montanha, encontra o povo adorando, ele fala assim: quem é do Senhor, venha a mim. E a Bíblia diz que os levitas, eles não se dobraram os bezerros de ouro, pelo contrário, eles foram leais a Deus e a Moisés e ajudaram a tratar aquele problema. E por isso eles foram estabelecidos na casa de Israel para cuidarem do tabernáculo. Eles eram auxiliares de Arão, do sacerdote. E eles tinham uma função de transportar, eram barracas, os tabernáculos. Um cuidava das coisas sagradas, outro grupo cuidava dos tecidos, outro grupo cuidava da matéria mais pesada. Então eles eram responsáveis por cuidar, zelar pela casa de Deus. Mas eles, como auxiliares, ajudavam na instrução do povo. Depois, eles viram porteiros do templo na história e ministros do louvor, cuidavam da adoração. Esses eram os levitas, eles eram importantes. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando. E Corá não domou a rebeldia no seu coração. E ele quis ser como Arão, ser um sacerdote. E ele arregimenta 250 e agora lealdade se transforma em submissão, rebeldia. Sabe, isso pode acontecer comigo e com você. Se não cuidarmos, a lealdade pode se transformar em submissão nas nossas vidas. Hoje de manhã eu disse, a nossa lealdade vai ser testada. A Bíblia nos dá vários exemplos.
A lealdade de Daniel foi testada, de Ruth foi testada, de Noemi foi testada, a sua vai ser testada. Uma vez leal, não quer dizer que sempre seremos leais. A nossa lealdade precisa ser confirmada. Davi foi leal, no caso com Saul, lembra? Mesmo ele o perseguindo, ele o honrou. Mas depois, com Urias, ele não foi leal. Traiu com a esposa do seu amigo e preparou uma cilada para matá-lo. Um homem de Deus pode se transformar em alguém tremendamente rebelde e insubmisso. Nós podemos fazer isso. A Bíblia também ensina que Deus supervaloriza a lealdade. Ele está procurando homens que Ele pode confiar. Ele pode confiar em você? Será que Ele pode confiar em mim? Quantos querem ser dignos da confiança de Deus? Hoje nós vamos aprender como guardar a nossa lealdade. A balança da minha e da sua vida, ela vai pesar mais do que a insubmissão. Amém? Como que esse povo trocou a lealdade pela insubmissão e como eu e você podemos fazer isso? Hoje de manhã estudamos 3 pontos. Se você quiser aprender, vai lá, vê a mensagem de manhã. Vai te abençoar, tá certo? Mas hoje de manhã nós aprendemos que lealdade se torna insubmissão quando não cuidamos do nosso coração. Quem estava de manhã aqui? Deixa eu ver. Vários irmãos, tá? Quando a gente não cuida do nosso coração, tá? A Bíblia vai dizer no Salmo 106, vai comentar esse texto, vai dizer que começou tudo com inveja, tá? A gente se torna rebelde quando a gente alimenta sentimentos ruins no coração, comparações, inveja. Cuidado com o que você está alimentando no teu coração, tá? Isso pode fazer você se tornar desleal. Seu marido, a sua esposa, seu líder, ao Senhor. Segundo lugar, nós aprendemos de manhã que a lealdade se transforma em submissão quando a gente pega a rebelião e coloca uma capa de espiritualidade nela, tá? Foi isso que Corá fez. Quando ele vai confrontar Arão e Moisés, o que ele usa? A palavra de Deus. A Bíblia, o Senhor disse que toda a assembleia é santa. Ele cita a palavra de Deus revelada em Êxodo. Muitas vezes a gente justifica a nossa rebelião porque a causa é boa. Tá certo? Então eu ponho uma capa de espiritualidade, eu falo, Deus está me usando, Deus tem algo a fazer, ou então uso a palavra como o próprio diabo fez com Jesus, e eu me perco. Terceiro, também aprendemos aqui que muitas vezes a lealdade se transforma em submissão porque a gente está buscando uma posição de poder, e aí eu tenho que me promover. Olha que interessante. O que Arão fez diante das críticas dos levitas? O que ele fez? Nada. A sua posição estava sendo colocada em xeque. O que ele fez? Nada. Na verdade, Moisés só manda pegar as varas dos representantes das tribos e colocar diante da arca do Senhor. E ele diz, a vara que florescer, esse é o que Deus escolheu. A liderança é estabelecida por Deus. Ele autoriza quem Ele quer. Não force portas, confie no Senhor. O que acontece com a vara de Arão? Ela não apenas floresce, ela dá frutos maduros. Eu fui estudar quanto que demorava para a amendoeira produzir frutos maduros. Sabe quanto? 5 anos. O que demoraria anos na sua vida, Deus pode fazer florescer em um único dia. Aleluia. Quantos querem servir a Deus? Hoje de manhã nós pegamos as nossas varas. Levante, eu vou começar daqui agora. Levante a sua vara. Isso é que é servir a Deus. Lembre, fale assim, Deus, a minha vara, o meu serviço pertence ao Senhor. Quem me autoriza é o Senhor. Agora preste atenção, continue com os braços erguidos. Se você estiver no lugar da vontade de Deus e Ele estender as mãos sobre você, a sua vara vai florescer. Preste atenção,
o que levaria anos na sua vida vai acontecer em poucos dias. Basta Ele estender as mãos. Quantos creem nisso? Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Agora vou continuar. Lealdade se transforma em rebeldia, em insubmissão, quando esquecemos que a nossa rebelião prejudica os que estão perto de nós. A rebeldia, a insubmissão, ela não fecha a porta só para a gente. Ela fecha a porta para quem está perto. Ela prejudica o outro. Olha o que acontece aqui no texto, versículo 48. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. A rebeldia de Corá, a sua insubmissão, a sua rebelião, não gerou prejuízo só para ele. Gerou prejuízo para a sua família, para os 250 que ele contaminou. E ainda teve uma praga que Deus trouxe sobre a casa de Israel, e 14.000 pessoas morreram, porque ele não foi leal. Ei, preste atenção. Olhe para mim agora. Você tem namorado ideias que põem em xeque tua lealdade no seu casamento. Olhe bem para mim. A sua rebelião pode destruir sua família. Ei, preste atenção, isso é sério. Você acha que tem direitos. Você acha que o que você está fazendo é justo. Você está só reivindicando que na sua cabeça deveria melhorar. Preste atenção, a sua rebelião pode custar a saúde emocional do seu filho, da sua esposa. Quantas vezes eu vi igrejas divididas, ministérios se arruinando, famílias acabando, porque pessoas não entenderam. A sua falta de lealdade colocavam os seus em uma colisão direta. Desgraça, problema vem. E nós arrastamos os nossos por causa da nossa falta de lealdade. Davi, ele pecou. Ele não foi leal. Quando Natã, o profeta, vai confrontá-lo, o que ele diz? A espada não se apartará de sua casa. Era só uma aventura. Era só uma aventura sexual. Cuidado. Lembra da história de Rispa? Nós preguei esses dias aqui, que ela fica cuidando dos filhos mortos, dos corpos. Saul não foi leal a um compromisso que havia sido firmado com Deus diante dos gibeonitas. E agora seus descendentes morrem. Ei, cuidado. A nossa falta de lealdade não prejudica só a gente, prejudica quem está no barco com a gente também. Cuidado. Quantas vezes eu fui pastor de adolescentes muitos anos. Quantas vezes eu tive que tentar remoldar o coração de meninos que estavam sofrendo, porque o pai, porque a mãe não foram leais. Nesse último ano eu tive que acompanhar um pastor. A igreja dividiu. Uma traição aconteceu dentro da sua liderança. Eu tive que acompanhar. Ele doente, famílias divididas, gente que não conversa mais, tanta dor, porque colocamos a lealdade em xeque. Quem quer ser leal aqui? Levante as mãos. Você quer? Então eu quero que você faça assim com a balança de novo. Isso, agora põe no lado da lealdade o peso que vale a tua família. Põe aí. Põe, ela pesa alguma coisa para você, a tua família? Para mim pesa muito. Teu ministério, as pessoas da tua igreja. Isso tem valor para você? Então, guarda teu coração. Tem coisas que você tem namorado na sua vida que vão fazer muitos que você ama perderem. Amém? Sabe por que nós somos desleais ou insubmissos? Porque acreditamos muitas vezes que estamos afadados a viver
a mesma rebelião dos nossos pais. Olha aqui para mim. Os pecados dos teus pais não te definem. Olha aqui de novo, vou repetir mais uma vez. O pecado dos teus pais não te definem. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O pecado dos teus pais não te definem, aleluia. Nós não acreditamos em karma. Nós acreditamos no poder da cruz. Ah, mas eu tive modelos errados. Eu não estou desprezando o poder dos modelos nas nossas vidas. Eu só estou dizendo que quando você aceita Jesus Cristo, o modelo de Cristo sobrepõe os teus outros modelos, aleluia. A minha avó, ela se separou. A minha mãe se separou, eu vou me separar também. Não vai, porque o sangue de Jesus tem poder na sua vida. Ei, preste atenção. O meu avô vivia endividado, o meu pai vivia endividado. Eu estou fadado ao mesmo karma. O sangue de Jesus quebrou tudo isso na tua vida, porque o teu modelo agora não é do teu avô, nem do teu pai, mas da palavra revelada de Deus. E você vai prosperar em nome de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Olha a história de Corá. Corá ficou conhecido pela sua rebelião, por seu pecado. Mas a Bíblia vai dizer, depois no livro de Números, que os filhos de Corá não morreram. Quem já leu o livro de Salmos aqui? Levante as mãos. Você já deve ter lido os Salmos dos filhos de Corá. São 12 salmos, são belíssimos. Muitos falam da presença de Deus, do amor de Deus revelado, do cuidado do Senhor. Eles eram levitas agora que faziam músicas, poesias sobre a presença revelada de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Em Jeremias 29, a Bíblia vai citar um ditado. Uns ditados antigos daquela época. No passado se dizia, os pais comeram uvas verdes. Eu até engasguei aqui, meu Deus. Acho que é fome. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Quem já comeu uva verde? Não é aquela sem semente que você compra agora, né? Não, ele está falando de não madura, tá? Quem já comeu banana antes de amadurecer? Banana verde, já comeu? O que acontece quando você come banana verde? Não amarra, fica aquela marra na língua, aquele negócio estranho. O ditado era assim: o pai come a banana verde e a boca do filho pega. No livro de Jeremias, em Ezequiel 18, a Bíblia vai dizer, esse ditado não vai ser mais usado na casa de Israel. Porque eu vou, sim, trazer sobre cada um o que ele merece. Se o pai pecou, vai pagar pelo pecado que fez. Se o filho olhou para o pecado do pai e disse, eu não quero ser da mesma forma, eu vou abençoá-lo. A Bíblia diz isso. Pastor, não existe maldição. Existe, mas ela é quebrada no poder do sangue do Cordeiro. Tem gente aqui sendo atormentada na mente. Sabe por quê? Teu pai, quando brigava com a mãe em casa, ele era violento. E aí você fica com isso na cabeça, meu Deus, eu vou perder a mão, eu vou ser violento também. Não, você não vai, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Quando o inimigo vier com essas ideias na tua cabeça, manda ele ficar quieto. Porque Deus transforma filhos de Corá em levitas abençoados. Ele vai fazer com você. Eu lembro quando a minha avó faleceu, meu tio veio para cá e meu pai e meu tio falaram no sepultamento da minha avó. E eles começaram a falar da bagunça que era a casa deles. Meu avô conhecia a palavra, mas não era um homem devoto, consagrado. Brechas houveram. Ele saiu de casa. Minha avó teve esquizofrenia, era uma bagunça a casa deles. Mas hoje, meu pai é pastor, meu tio é pastor, minha tia trabalha com ação social, serve na igreja, é líder de célula, e o meu outro tio
terminou o seminário recentemente, quer servir no ministério. Todos os filhos servem na casa do Senhor, e os netos, e os bisnetos, porque há poder no nome de Jesus. Ei, para com isso. Você não está fadado a viver igual. Tem gente que está justificando a rebelião por causa dos seus modelos. Isso não é verdade para você. Você pode sim ter uma vida plena em Cristo Jesus. Quem quer ser leal aqui? Levante as mãos. Levante as mãos, isso, mais uma vez. Lembra da vara? Tem gente preocupada porque a vara do pai, da mãe, estava quebrada. Presta atenção. Deus colocou outra na sua mão. Não é a deles. E a sua vai florescer, meu amigo. Porque Ele disse. E é Ele quem te deu uma nova história, uma nova condição, uma nova família. Ele pode. Ele pode. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor. Aleluia. Por fim, trocamos a nossa lealdade por insubmissão, rebeldia, porque muitas vezes nós não protegemos a nossa lealdade. Como assim, pastor? Nós não estabelecemos memoriais que nos ajudam. É muito interessante que nessa rebelião, Deus usa dois instrumentos, os incensários e a vara, para mostrar quem eram os escolhidos do Senhor. O incensário era usado pelo sacerdote quando ia prestar culto ao Senhor, fazia parte da liturgia. A fumaça subia, ele preparava a casa de Deus com aquele perfume que representou as nossas orações. Mas quem podia usar o incensário era apenas o sacerdote. Quando os levitas fazem a rebelião, Moisés fala: pega cada um incensário também. E Deus vai mostrar quem é dele. E aí Deus vem com a sua ira. E aqueles 250 morrem. Mas aí Deus fala assim: o incensário é consagrado. Então, Moisés, manda pegar um incensário e você vai fundir o metal do incensário no altar. Por quê? Isso vai servir de memorial. Para quando o povo vier adorar, eles entenderem o preço da rebelião. Que forte. Ele faz o mesmo com a vara. Lembra da vara? Põe as 12 diante da arca, a vara de Arão floresce. O que ele faz com a vara depois? Transforma no memorial. Pega a vara de Arão que floresceu, olha que profundo isso. Ela produziu frutos maduros, tá? E você vai colocar dentro da arca. O que acontece se a gente pega, esses dias, a gente viajou, deixou o lixo, esqueceu de pôr no... Virou, quando eu puxei, tinha larva. Ui. Imagina você colocar o fruto de uma planta dentro de uma arca e deixar lá durante anos. O que acontece? Apodrece. Mas como era um memorial instituído pelo Senhor, o fruto não apodreceu. Deixa eu te dizer algo poderoso. Se você for leal e continuar leal, você vai dar frutos em todas as estações da sua vida. Porque na presença de Deus, Ele guarda o nosso coração e Ele nos mantém frutíferos. Quantos aqui tem mais de 50 anos de convertido? Levante as mãos. Gutinho não tem mais 50 anos de convertido. Você tem, Gutinho? Mais 50 anos de vida. De convertido, mais 50 anos? Mais alguém de convertido? Deixa eu dizer para você,
Se o teu coração se mantiver leal na presença do Senhor, você vai continuar dando frutos. E os frutos que você gerar, Deus vai mantê-los para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Você crê nisso? Agora, ao mesmo tempo que aquele era um sinal de que a lealdade frutifica e faz frutificar, era um sinal para os outros. Quando eles iam cultuar, Deus os lembrava: é a minha unção, é a minha graça, sou eu que te autorizo. Não faça esquemas, não maquinações. Se eu soprar, os teus inimigos caem. Se eu estalar os dedos, eu te empodero. Guarda e se mantém fiel. Quem quer ser autorizado por Deus aqui? Continua na presença. Continua na presença. Continua sondando o teu coração na presença. Sabe, quando eu era criança, eu não sei como era na tua casa, mas a minha mãe tinha memoriais que me ajudavam a lidar com a rebeldia. Lá em casa, a vara ficava em cima da geladeira. E a minha mãe tinha uma didática especial. Ela ia com a gente na árvore lá do quintal do prédio e a gente cortava a vara junto com ela. Aí ela colocava na geladeira e falava: isso aqui é o símbolo da justiça de Deus na nossa casa. Se você desobedecer, você vai encontrar a vara. Eu fui crescendo e eu respeitava a vara. Mas aí eu lembro que um dia eu acabei desobedecendo, eu não lembro direito o que eu fiz. E a minha mãe falou: hoje você vai ter um encontro com a vara. Aquele dia marcou minha vida. Ela foi até a geladeira e eu fiquei olhando. Ela pegou a vara e tirou e veio na minha direção e eu fiquei com medo. E a minha mãe, eu era pequeno, mãe não consegue, né? Às vezes disciplinar filho, é muito cheio de amor, é difícil. E aí ela deu uma batidinha assim que não doeu nada. Faltou sabedoria para mim, em vez de ficar quieto. A Bíblia fala que a gente tem que falar menos, né? E eu peguei e falei: não doeu. Eu nunca mais me esqueci da vara. Sabe, às vezes a gente trilha caminhos de rebeldia porque a gente esquece o que a rebelião gerou na nossa vida. Guarde os memoriais. Eu lembro de um amigo que quem é mais antigo aqui, a gente participava de um congresso chamado Quem Ama Espera. E a gente fazia um compromisso, eu lembro que ele guardou na carteira. E um dia, era um voto com Deus. Você ganhava um anel, na época tinha um cartãozinho que você fazia. Você ia esperar para se relacionar com a pessoa que você iria casar. Era um voto. E ele estava longe e foi dormir com uma mulher numa viagem. E na hora que ele abre a carteira, ele disse: cara, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha um memorial na carteira que me ajudava. Depois ele acabou perdendo os seus valores. Esses dias nós estávamos abraçados e ele contando como custou caro algumas decisões. Ei, preste atenção. Não esqueça. Você não precisa aprender só com os seus pecados. Os dos outros já é bastante. Talvez já erraram bastante com você na família. Esses memoriais a gente guarda para dizer: eu não vou viver isso.
eu não quero. Sabe, quando você sair de casa, põe uma foto assim, bem na porta, para você sair e dizer: eu nunca vou negociar essa bênção que Deus me deu. Põe uma foto da sua família lá na mesa do teu trabalho, no painel do computador quando você abrir, para no dia que você pensar em alimentar pornografia e conversas indecentes, você lembrar: eu não negocio essa bênção com ninguém. Eu não sei se você está me entendendo. Em áreas diferentes da vida nós precisamos pôr sinais que falam: não, você está chegando perto demais de um lugar perigoso, volte, saia daí, perigo. Se protegermos a nossa lealdade, se isso for importante para nós, a valorizarmos ela, seremos achados fiéis. Quem quer crescer na vida aqui? Sabe o que você precisa? Alcançar a confiança de Deus. Se você alcançar a confiança de Deus e dos que estão perto de você, Deus vai abrir portas para você. É assim que funciona. Ganhe a confiança do seu pai, ganhe a confiança do seu chefe, ganhe a confiança dos seus amigos, ganhe a confiança dos seus líderes, ganhe a confiança de Deus. Lealdade tem valor. Faça de novo assim com a balança. Hoje Jesus vai pôr a mão do lado da lealdade e ela vai ter peso na sua vida, em nome de Jesus. Quantos querem pedir a ajuda de Deus para serem leais? Levanta no teu lugar, eu quero orar por você. Isso. Vou pedir para você fechar seus olhos assim, se quiser pôr a mão no peito. Você vai pedir: Deus, mostra o meu coração. O que o Senhor está vendo na balança da minha vida? Eu sou leal, Deus, ou eu não sou? Talvez você já tenha sido, mas nas últimas semanas foi reprovado. Talvez você escorregou, pisou na bola. Pedro fez isso. Na hora da crucificação, ele negou Jesus. Mas o Senhor foi ao encontro dele buscá-lo e deu a oportunidade dele reafirmar a sua lealdade. Pergunte ao Senhor: Deus, eu tenho sido leal? Leal com os meus amigos, leal com a minha esposa, leal com os meus líderes. Eu tenho forçado portas, eu tenho... Deus, pede, Ele vai te mostrar. Se Ele te mostrou algo, agora peça: Deus, restaura a minha vida e me dá a chance de ganhar tua confiança, de ser achado fiel. Pai, me perdoa e me ajuda. Eu quero que a minha vara floresça, porque sou digno da sua confiança. Trata o meu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu estou aqui junto com os meus irmãos, e nós somos provados todos os dias, em reuniões, em conversas, em valores. Mas eu quero pedir, Pai, que a lealdade, a fidelidade tenham um peso nas nossas vidas, de tal maneira que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos crescer. Eu creio que o Senhor tem bênçãos para esta comunidade de fé. O que demoraria anos, o Senhor vai fazer em poucos dias. Eu creio que ministérios florescerão, mas para isso o Senhor tem que encontrar o nosso coração no lugar certo, Pai. Que o Senhor me encontre fiel, que o Senhor nos encontre fiéis, e que a tua bênção se estabeleça sobre nós. Restaura, Deus, casamentos, famílias, restaura valores e hábitos.
abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.